O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e o colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e o matai. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulhos de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. O teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Quaresma. Hoje é chamado Domingo da Alegria, para nos assinalar a festa da Páscoa se aproxima. E somos agraciados pela força da palavra que vem ao nosso encontro. De maneira muito especial, o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. E eu quero lançar um desafio a vocês,
para que durante esta semana todos leiam, procura até encontrá-la. E a terceira parábola, que é a que nós vamos meditar, o pai que tinha 2 filhos, um se perdeu e depois ele teve a alegria da volta do filho para casa. Estas 3 parábolas querem nos mostrar como é Deus. Um pai misericordioso que ama os seus filhos e que não desistem deles quando eles se perdem. Deseja encontrá-los e ao encontrá-los, o que prevalece é a festa, é a alegria. De maneira especial, nós chamamos esta parábola que acabamos de ouvir da parábola do filho pródigo. Mas eu gosto de chamá-la a parábola do pai misericordioso, porque mais do que mostrar o filho que erra, a parábola quer mostrar a misericórdia do pai que acolhe. E talvez neste domingo cada qual deve se perguntar: como anda a minha relação com o Pai? A missão de Jesus é nos devolver aos braços do Pai. Se vocês tomarem o Evangelho, há uma breve introdução antes de entrar na parábola. Os versículos 1, 2 e 3, e depois a gente salta para o versículo 11, que é o início da parábola. Por que esta introdução é importante? Porque ela nos apresenta 2 públicos que estão diante de Jesus. Nos disse o texto que havia o primeiro grupo, publicanos e pecadores, que se aproximam de Jesus para escutá-lo. E depois nós temos o segundo grupo, os líderes religiosos, os fariseus e mestres da lei, que aproximaram de Jesus para criticá-lo. Nos perguntemos: quando eu me aproximo de Jesus, eu me sinto como os pecadores e os publicanos, porque desejo escutá-lo? Ou quando eu aproximo de Jesus, eu me sinto como o fariseu, como mestre da lei, que quero criticá-lo? Esta é a primeira ponderação que o texto de hoje quer nos apresentar. Depois, iniciamos a parábola. A parábola é sempre uma história ilustrativa que utiliza de elementos do cotidiano do povo para chamar a atenção e no final ela transmite um conteúdo de fé. E aí Jesus continuou: havia um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre os seus filhos. A parábola nos apresenta 3 personagens. Quem são eles? O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo não estava contente com a casa do pai. O filho mais novo achava que aquela rotina de, como um bom judeu, levantar de manhã, meditar a palavra, sair para trabalhar, produzir no campo, voltar para casa, não lhe era mais necessário. E não estando feliz na casa do pai, toma a decisão de ir embora. Mas esta decisão de ir embora também lhe pede os bens que eram do seu pai. Pede a sua parte na herança. Minha gente, quando que nós costumamos a receber a parte da herança? Precisa acontecer o que para receber uma herança? A pessoa precisa morrer.
Então, interiormente, quando o filho mais novo pede ao pai a sua parte na herança, qual era a relação que ele tinha com o pai? Para mim, meu pai morreu. Existe um filósofo alemão chamado Nietzsche, e ele vai declarar a morte de Deus, dizendo que no século XX, com o avanço de toda a ciência, a metafísica, a transcendência já está superada e nós já não precisamos de Deus, porque temos ferramentas pedagógicas, ferramentas científicas que nos possibilita uma autonomia total. Se pergunte também, quais foram os momentos talvez dolorosos da sua história que Deus morreu para você? Que de repente você disse, para mim Deus não existe. Quais foram os momentos onde eu, como filho mais novo, decretei a morte de Deus na minha vida? Mas existe um detalhe bonito da parte do pai para com o filho. O pai respeita a sua liberdade. Vai nos dizer o Evangelho que o pai dividiu os bens entre eles e lhes entregou. E depois de receber os seus bens, vamos ver o que vai acontecer com este filho mais novo. Tome aí o seu folheto, versículos de 13 a 16. Vamos ver o que esse filho fez? A partir do versículo 3, leiamos juntos. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. o rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Olha o que acontece com quem decide sair da casa do pai. Gasta tudo, estoura com os amigos, com as prostitutas, com as festas. E por que o filho mais novo gasta com tanta rapidez o que ele recebeu do pai? Porque ele não sabia quanto custava. Quem teve que trabalhar para produzir o que o filho recebeu como herança foi o suor do seu pai. E só quem derrama o suor sabe quanto custa a vida. A dureza do trabalho, as abdicações, a entrega de vida, o esforço que precisa ser feito. Como aquele filho não sabia quanto custou o que recebeu, ele gastou tudo na gaiofa, minha gente. E esse é um conteúdo do Evangelho que precisa ensinar às nossas famílias. Porque muitas vezes o pai e a mãe entregam a sua vida, derramam o seu suor das 4, 5 da manhã até as 10 da noite, e os filhos, por não saberem quanto custa aquele suor, acha que tudo está pouco, acha que não está bom, acha que o que recebe não é o que eles queriam. Esta síndrome do filho pródigo continua muito atual no nosso contexto. Repito, quem não sabe quanto custa a vida, gasta sem noção. E depois que ele estourou tudo,
o que havia ganhado, teve que procurar um trabalho, porque ficou com vergonha de voltar para a casa do pai. E foi para onde? Para cuidar de porcos. Aqui tem um detalhe muito interessante, sutil do texto. O porco era considerado um animal impuro para o judeu. O judeu até hoje não come carne de porco, porque se o animal é impuro, se eu como a carne, o que vai acontecer comigo? Eu também me torno impuro. Para um judeu, ir cuidar de porcos era muita humilhação. Para vocês entenderem que o preço da esbórnia e do exercício da libertinagem daquele filho que escolhe matar o pai, se rebelar contra o pai e sair da casa do pai, o coloca numa condição de indignidade. E mais do que isso, ele estava com fome e nem poderia comer a comida dos porcos. Nós aqui da cultura do Goiás, conhecemos bem o que é a criação de porcos. Qual é a alimentação dos porcos? Como é que a gente chama aqui no Goiás? Lavagem. E a lavagem é feita do quê? De tudo que não presta. O leite azedou, o que a gente fala? Põe na lavagem. A comida ficou na geladeira, ou de repente perdeu, embolorou, vai para onde? Para a lavagem. Vocês sabiam que os porcos são uma das poucas espécies que são capazes de comer o seu próprio excremento, o seu próprio cocô? E o filho que antes tinha a casa do pai, tinha tudo que o pai lhe proporcionava, cai agora numa situação de ficar em meio a porcos, tendo como opção de alimentação a lavagem, o resto, o que já perdeu, o que não presta. E como que nós podemos contextualizar esse evangelho para a nossa vida? Quais foram as escolhas que já fizemos, que nos colocaram na condição dos porcos? Quais foram as escolhas que já fizemos ao longo da história, diante das fomes mais profundas da nossa existência, que nos fez também comer lavagem? O evangelho de hoje é muito profundo e quer nos ajudar a uma tomada de decisão. Diante de tudo isso, vai acontecer uma conversão, uma movimentação interior na vida daquele filho. Vamos ver o que ele fará agora diante do erro que cometeu. Tomemos os versículos 17, 18 e 19. Leiamos juntos. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O pecado daquele filho de romper com a relação paterna, de dar o seu grito de independência, de sair da casa do pai, o levou à condição de indignidade para viver como porco, e diante disso tudo, ele caiu em si. Você como pai, como filho, você como mãe, você como filha, tome a decisão do evangelho de cair em si.
E se de repente, na responsabilidade de pai e de mãe, que te pede uma dedicação maior, principalmente pelo trabalho, para o cuidado com a família, para dar uma vida digna aos filhos, e se eles tomarem a decisão de viver como filho pródigo, os ajude a esta atitude, cair em si. Porque sabe qual é o desafio do nosso tempo? O pai e a mãe ralam pra caramba, trabalham muito, os filhos acham pouco o que recebe, e o pai e a mãe legitimam o modo desordenado dos filhos. E aí já não basta mais trabalhar 8 horas por dia, vai ter que trabalhar 12, 16, 18 horas por dia. Não faça isso. Quando o seu suor não estiver sendo valorizado em casa, mais do que dobrar a sua jornada de trabalho para dar aquilo que o filho acha que merece receber, ajude-o a fazer a experiência do Evangelho. É preciso cair em si. Ajude os seus filhos a viverem esta experiência de chegar, chamar a atenção e falar: você sabe a hora que eu levanto? Você sabe o que eu passo no trabalho? Você sabe o que custou isso que você acabou de receber? Mais do que legitimar o orgulho autossuficiente dos nossos filhos, os ajude a cair em si. E por que desta atitude? Porque o cair em si nos leva ao arrependimento. Aquele filho, quando caiu em si, lembrou da fartura da casa do pai e tomou a decisão: eu preciso voltar. E ao voltar, eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu pequei contra ti, meu pai, mas eu pequei contra Deus também. Esse é o arrependimento que nós precisamos provocar na vida dos nossos filhos, e não legitimar o consumo desenfreado deles com tudo que vê. Quaresma é tempo de conversão. O pecado tira a dignidade de filho. Aquele jovem já não reconhecia filho do pai. Não sou digno de chamar seu filho. Isso também acontece na nossa vida. O pecado nos rouba a dignidade de sermos filhos amados do Pai. Por isso que todos nós precisamos de uma confissão no período da Quaresma, permitindo com que este movimento que nos transforma por dentro nos leve a uma comunhão íntima e profunda com o Pai. E que tipo de pai é este que lida com este filho custoso? É um pai misericordioso. Então o filho partiu, voltou para o seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o avistou, sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Esta foi a decisão do pai: revelar a sua misericórdia, que devolve àquele filho a dignidade que o pecado havia roubado, a dignidade de filho amado que ele é. Faça nesta Quaresma a experiência de voltar para o Pai. Faça a experiência de permitir com que Ele te encontre, com que Ele te abrace, com que Ele te cubra de beijos. Diante do seu arrependimento, que diz ao Pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço mais ser chamado teu filho. A misericórdia do Pai rompe, transcende
e supera todo o pecado, e nos devolve aquela condição original na qual fomos criados, na qual fomos amados, a dignidade de filhos amados. Seja você um católico batizado que já por meio do seu batismo recebeu a dignidade de filho, seja você uma pessoa que viva como filho amado. Vamos ver agora qual foi o ambiente que o pai criou para acolher este seu filho. Tomemos dos versículos 22 a 24. Leiamos juntos. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O que o pai organiza para o filho que volta? Uma festa. Quais são os elementos que compõem a festa? Túnica, anel, sandálias, novilho gordo e banquete. 5 elementos que compõem a festa que o pai faz para o filho. A túnica diz respeito à veste batismal, que aquele filho recebeu, mas permitiu com que o pecado lhe retirasse. Como é que está a sua veste batismal? O anel é a autoridade de filho, porque pelo batismo nós nos tornamos filhos amados, e em Cristo somos reconduzidos à casa do Pai. Como você tem vivido a filiação divina? As sandálias era sinal da liberdade. Na época de Jesus, o escravo não usava sandálias, sabe por quê? Porque ele não tinha liberdade. Somente o homem livre usava sandália. Aquele filho, quando foi para a esbórnia, para o pecado, ele perdeu a liberdade. E quem poderia devolver novamente a sua liberdade? O Pai. E na nossa vida não é diferente. Como somos atraídos pelo pecado, muitas vezes o pecado nos convence. Lá você vai ser livre, lá você vai fazer tudo o que você quer, lá você vai mandar na sua vida. E esta libertinagem desenfreada do filho, que achava que ia ser mais livre fora do que dentro da casa do pai, o colocou na indignidade dos porcos. E na nossa vida não é diferente. Quando nós somos tentados a uma falsa liberdade, que leva à morte de Deus na nossa vida, que nos leva a romper com o Pai, que nos leva a abandonar a casa do Pai, nós viveremos como porcos. Por isso a pergunta: quais foram as lavagens que eu já comi ao longo da minha história? E o pai, ao dar as sandálias para o filho, lhe devolve a liberdade que o pecado havia roubado. O novilho gordo, sinal do cordeiro imolado, que nós meditaremos na Semana Santa, que vai derramar o seu sangue, que vai entregar a sua vida para que nós tivéssemos vida. E último elemento, o banquete, a festa, sinal da Eucaristia, sinal da escatologia final. Como diz o profeta Isaías, dos ricos banquetes com ricas iguarias, simbolizando a festa, a alegria que não terá mais fim na eternidade. E o que o pai oferece ao filho pródigo é o que o pai quer oferecer a mim e a você.
Este é um Deus festeiro, é um Deus que faz festa, que tem barulho de música, que tem barulho de dança. Mas agora, eu quero encerrar na última parte do texto com o filho mais velho. Até agora nós falamos só do filho mais novo, que foi o mais custoso. Tem filho que é mais custoso do que o outro, não é verdade? Vocês que são pais sabem muito bem disso. Tem filho que dá mais trabalho. Com o pai da parábola não foi diferente. Teve um que era mais custoso, o mais novo. Talvez por ser o caçula, né? Deu mais trabalho. Quem é caçula aqui, hein? Fique atento. Brincadeira. O mais velho já era mais sério, era mais trabalhador, era mais sistemático. E aí nos disse o texto que quando o filho mais velho chega do trabalho, porque ainda morava na casa do pai, ouve o barulho da dança, ouve a música e pergunta a um criado: o que está acontecendo? O criado vai responder: é teu irmão que voltou, teu pai ficou tão feliz, matou um novilho gordo, porque ele o recuperou com saúde. E como é que o irmão mais velho reage? Vai nos dizer o versículo 28, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O irmão mais velho vivia na casa do pai, mas de repente estava tão distante como o filho mais novo. Não rompeu, não pediu a herança, não foi embora, mas mesmo estando perto, estava longe. As mães são mais sensitivas, e às vezes estão vendo os filhos ali debaixo debaixo da saia da mãe, mas logo a mãe percebe: ele não está aqui. Foi isso que aconteceu com o filho mais velho, dentro da casa do pai, mas não estava também em comunhão com o pai, e fica muito bravo, porque o irmão voltou, porque o irmão estava com saúde, não se alegra com a festa que o pai faz com o irmão que estava perdido. Vamos ver agora o que o filho mais velho vai dizer ao pai. Tome aí os versículos 29 e 30, desculpe, 29 e 30. Leiamos juntos. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Como é que esse filho mais velho estava vivendo na casa do pai? Como filho? Não, estava vivendo como empregado, querendo do pai o salário que ele merecia porque trabalhou, querendo o novilho. Eu trabalho e não recebo nada em troca do trabalho que me dedico. O Papa Bento XVI, meditando esse evangelho, diz que a parábola, através do filho mais velho e do filho mais novo, nos apresenta dois modos imaturos de se relacionar com Deus. O modo do filho mais novo, rebelião, pediu o que era seu e foi embora. E o modo do filho mais novo, hipocrisia.
Peça nessa missa de hoje a graça de uma experiência tão íntima e tão profunda com a misericórdia do Pai, que te liberte destes dois modos imaturos de se relacionar com Ele: a hipocrisia do filho mais velho e a rebelião do filho mais novo. Ontem na Lécio Divina, aqui à noite, nós fazíamos a meditação desse evangelho, e eu dizia aos presentes: a parábola de hoje é muito profunda, sabe por quê? Porque ela revela que dentro de nós tem o filho mais velho e tem o filho mais novo. Olhe para o seu filho mais novo, que sempre te pede a rebelião, mas olhe também para o seu filho mais velho, que te pede a hipocrisia. Não é fácil ouvir o evangelho de hoje. O texto é muito denso e vai em dimensões muito profundas da nossa alma, que de repente a gente não quer se permitir ser tocado. Mas é quaresma, nós não podemos sair daqui do jeito que nós entramos. Aquele filho mais velho, ele precisava ultrapassar o legalismo e se abrir ao amor do Pai, porque ele não reconheceu naquele que chegou o seu irmão. Olha como que ele refere: o teu filho. Ele não refere o meu irmão. Os movimentos legalistas e rigoristas que hoje têm bombardeado a cabeça de vocês, principalmente pelas redes sociais, estes movimentos estão causando um grande mal à vida da igreja, porque eles estão pautados no legalismo e na hipocrisia religiosa, que tem dividido os nossos grupos, as nossas famílias, as nossas comunidades, como aquele filho mais velho, porque não são capazes de reconhecer a misericórdia do Pai, que pode transformar a vida do pecador. O irmão mais velho, por perceber que o irmão mais novo não vivia como ele não o reconheceu como seu irmão. Os movimentos legalistas, os hipócritas da religião te convencem a isso. Se não participa da missa como você, se não comunga como você, se não se veste como você, não é seu irmão. E o Pai faz com que a misericórdia dele transforme a vida do filho mais novo, que foi mais custoso e se rebelou, mas a misericórdia do Pai também quer alcançar a vida do filho hipócrita, do filho legalista, do filho rigorista. Por isso, volto a repetir: olhe para o filho mais novo que te habita, mas olhe também para o filho mais velho. Vamos encerrar o texto? Volte lá aos versículos 31 e 32, para a gente encerrar. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Sabe por que o filho mais velho estava nervoso com o pai? Porque mesmo estando na casa do pai, não experimentava o tudo do pai. O pai lhe responde: tudo que é meu é teu. Nós só sairemos da hipocrisia religiosa quando nos abrirmos à experiência íntima e profunda com o tudo do Pai.
que nos sacia, que nos plenifica, que responde às perguntas mais profundas da nossa existência humana. A dignidade de viver como filho é experimentar o tudo do Pai. Inclusive diante do nosso nada, da nossa miséria, do nosso pecado. Meu irmão, se abra à experiência do tudo do Pai, deste Pai que festeja, que alegra, que faz festa. E qual é o motivo da alegria do Pai? Teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Faça nesta quaresma este caminho do Evangelho. Se de repente você se perdeu, se permita ser encontrado pelo Pai. Se de repente você experimentou algumas realidades do pecado que te matou interiormente falando, se permita ser ressuscitado pela força do Pai. Jesus conta esta parábola porque somente Ele pode nos devolver a relação íntima com o Pai que o pecado nos roubou. A dignidade de filhos amados que somos. Agora, para a gente fechar esta meditação, nós vamos pedir o que o Evangelho está nos ensinando. Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: você se viu mais no filho mais velho ou no filho mais novo? Ou de repente você se viu nos dois filhos? Peça esta graça: eu quero experimentar a misericórdia do Pai. Eu quero experimentar o amor do Pai, o tudo do Pai. A alegria que somente Ele pode me oferecer. A planificação interior que eu tanto busco diante dos meus anseios, diante das minhas vontades, que somente o Pai pode me oferecer. Faça a sua oração, peça com fé, e não saia desta igreja do jeito que você entrou. Saia daqui cheio, cheia da misericórdia do Pai que hoje quer te alcançar. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Mais tarde encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, no salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me